O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro participou no dia de hoje de uma audiência pública no escritório do representante de comércio dos Estados Unidos para tratar sobre tarifas propostas pelo governo Trump a produtos brasileiros. Nesse encontro, o senador defendeu que o governo norte-americano suspenda a medida para permitir a continuidade das negociações entre, naturalmente, Estados Unidos e Brasil. Flávio também falou sobre corrupção, criticou o presidente Lula e defendeu o PIX, o sistema de pagamento instantâneo que foi criado na gestão de seu pai, Jair Bolsonaro. O senador estava acompanhado do irmão, o ex-deputado Eduardo, e fez o seu pronunciamento em inglês. Chamar os nossos comentaristas. Deixa eu pedir para o Luiz Felipe Dávila avaliar essa audiência pública, a participação de Flávio Bolsonaro e, na condição de senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio pode negociar exatamente o quê, Dávila? Boa noite, Caniato, Musa, Koba e a nossa querida audiência. Pode negociar absolutamente nada. Ele é um pré-candidato, um senador, e este é um assunto de governo para governo. Afinal de contas, é uma relação que deveria ter alguém do governo federal discutindo com o governo norte-americano. E nós já discutimos aqui tantas vezes que esse negócio de tarifa americana é político, não é econômico. Então não adianta você discutir tecnicamente uma coisa que tem um componente político. Você está usando o CD errado para discutir. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Flávio Bolsonaro não deveria estar nos Estados Unidos discutindo a questão das taxas. O que ele deveria fazer como pré-candidato à presidência da República da direita é discutir exatamente como pode mudar as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Hoje, a relação entre os dois países é a pior da história do Brasil. Nós nunca tivemos uma relação tão ruim com os Estados Unidos como agora. Portanto, o melhor contraponto não seria discutir taxas, seria discutir qual será a postura do Brasil em relação aos Estados Unidos daqui para frente. Como é que o Brasil vai melhorar as relações comerciais, a cooperação no combate ao crime organizado, a cooperação em outras áreas muito importantes, como investimentos estratégicos em infraestrutura. Nós precisamos estar discutindo as questões que afetam a vida do Brasil e dos Estados Unidos, dessa relação bilateral que hoje está no seu pior momento. Então, ao invés de Flávio Bolsonaro chegar lá e falar assim, olha, nós sabemos que essa relação nunca esteve tão ruim por causa desse governo do PT, que vê a diplomacia como uma arma da ideologia, como uma arma partidária, militante. O que nós queremos é restabelecer aquela ótima relação que é histórica do Brasil com os Estados Unidos. Portanto, ao meu ver, Flávio Bolsonaro, ao focar unicamente nas tarifas, perde uma enorme oportunidade para mostrar a mudança de posicionamento do Brasil em relação aos Estados Unidos e como esta relação, essa parceria é valiosa não só para o Brasil, como também para os Estados Unidos. Pois é, eu vou pedir para o Nelson Kobayashi avaliar também essa ação de Flávio Bolsonaro, do PL, da oposição. Koba, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Nós falávamos nos bastidores sobre caminhos possíveis para Flávio Bolsonaro. Fico imaginando, bom, se ele consegue adiar a implementação, ele seria classificado por muitos como aquela figura que tem influência sobre o governo norte-americano, a capacidade de negociar com o líder da maior potência do mundo, ou pelo menos os representantes do país. Agora, e se não der certo? Se os Estados Unidos decidirem colocar essas tarifas, e aí a viagem dele vai servir para quê? Na verdade, ele até reforça algum tipo de retórica do outro lado, não? Bem-vindo. Aí ele vai ter pegado uma derrota com as próprias mãos, né, Caniato? Boa noite para você, para o Musa, para o Dávila, para todos que nos acompanham aqui em Os Pingos nos Is. É sempre um prazer estar com vocês. Esses assuntos envolvendo a relação do Brasil com os Estados Unidos não são bons assuntos para o Flávio Bolsonaro, nem para defender, nem para ele ir à tribuna americana e falar tudo o que falou, defender o PIX, atacar o governo brasileiro da situação e fazer todo o tipo de defesa que ele fez lá no território americano. Esses assuntos não servem a ele nesse momento. O Flávio Bolsonaro está 10 pontos atrás do presidente Lula nas últimas pesquisas reveladas em relação à intenção de voto para as eleições que se aproximam. Daqui a 3 meses já teremos essas eleições. Então ele deveria estar no Brasil, andando no meio do povo, tentando conquistar votos.
tentando, de alguma maneira, trazer elementos e pautas que possam congregar em torno de si mais apoiadores, pessoas entusiastas de sua campanha. Escolher criticar o governo na economia, criticar o governo na pauta da segurança pública, trazer propostas como teve recentemente com o senador Sérgio Moro e com o deputado Guilherme Derrite, pautas para a segurança pública. O Flávio Bolsonaro só falou um dia a respeito do pacote para a segurança pública, no dia que lançou. Depois não falou mais disso. Foi cada dia tendo uma pauta nova. E como você bem trouxe aqui na sua questão, Caniato, não é uma pauta que serve muito ao Flávio Bolsonaro, porque das duas alternativas possíveis, ele não ganha tanto. Claro que se o governo americano não der ouvidos às manifestações de Flávio Bolsonaro e vier aí uma taxação, essa derrota vai cair na conta dele, de que ele não tem relevância, de que ele não tem influência, de que de nada valeu a manifestação dele nos Estados Unidos. E isso vai colar nele, certamente. Por outro lado, se o governo americano não taxar o Brasil, ele não vai ter proporcionalmente os mesmos louros que teria em relação a uma eventual derrota. Ninguém vai dar graças ao Flávio Bolsonaro porque a vida continuou como já estava. Ninguém vai parar para pensar nisso. Aliás, muitas pessoas vão passar fora desse radar de possibilidade de taxação ou não. A maioria das pessoas vive fora desse radar. Estou falando do trabalhador, que significa a maior porcentagem dos eleitores nesse ano de 2026. Então, no meu ponto de vista, o Flávio Bolsonaro sequer deveria se aproximar desses assuntos, deveria voltar ao Brasil e fazer campanha, porque ele precisa se aproximar minimamente do presidente Lula nas pesquisas. Pois é, foi um discurso de aproximadamente 5 minutos, feito em inglês, nessa defesa feita por Flávio Bolsonaro, e um trecho dessa manifestação, naturalmente, em português, abrindo aspas para ele. Impor agora uma tarifa que seria difícil de reverter, premiando aqueles que são responsáveis pelas ações em questão, no caso do governo Lula, e punindo aqueles que suportaram as suas consequências. Seria o pior momento possível para agir, fecho aspas, a manifestação do senador Flávio Bolsonaro. Você, Bruno Musa, como avaliou essa participação de Flávio Bolsonaro nessa audiência que foi realizada nos Estados Unidos? Ele coloca em perspectiva a situação das eleições, quase que fazendo um alerta às autoridades norte-americanas. Será que os Estados Unidos não colocaram no radar a questão eleitoral quando levantaram a possibilidade de aumentar as tarifas para alguns produtos brasileiros? Bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, Caniato, boa noite, Coba, Dávila, todos que nos assistem no Brasil. Eu achei bastante pertinente a análise feita até aqui, principalmente vou fazer um gancho aqui na parte do que o Coba falou, que eu concordo com você, Coba, nessa parte dessa análise de risco-retorno que a gente faz o tempo todo, principalmente dentro do mercado que eu atuo, né? Isso é feito em todas as partes da nossa vida. Analisamos o risco versus o retorno que a gente pode ter. E acho que, pelo que eu entendi, o que o Coba colocou muito bem é qual é a probabilidade dele ter um retorno maior por estar lá nos Estados Unidos versus o risco dele estar lá, né? E nessa análise eu concordo, mas eu acho que ali já deve ter sido um jogo mais ou menos, e aqui é pura opinião pessoal, ele já deve ter ido mais ou menos com esse jogo negociado. Eu acredito que essas tarifas, e de novo, uma opinião puramente pessoal, que essas tarifas serão prorrogadas, pelo menos até mais próximo às eleições aí, tentando colar isso no Flávio. Mas eu acho que esse ponto de estar aqui no Brasil ou fazendo campanha ou propondo qual seria o planejamento do governo, passa um pouco pelo que o Brasil diz hoje. O que cada governante propõe, infelizmente, é irrisório. Hoje em dia, a gente entrou numa polarização nos últimos anos que é simplesmente irrisório para captar votos, o que eu quero dizer. Não que seria irrisório no mundo normal, seria ótimo nós termos um debate de ideias ali, entre um que quer gastar mais, um que quer cortar o tamanho do Estado, um que não para de aumentar imposto, outro que urgentemente fala que precisa reduzir impostos, como de fato precisamos, mas hoje em dia, com essa polarização, parece que as ideias do que cada um quer fazer não colam. É simplesmente a polarização. Ou você é A ou você é B. Um jogo completamente binário. E nós vamos deixando o país passar. Enquanto países vão ficando muito mais desenvolvidos,
nós vamos ficando cada vez mais atrasados. Veja, eu fiz, por exemplo, uma análise que está disponível lá no meu canal a respeito da Noruega, que o Brasil acabou de perder a Copa, mas que fala muito mais sobre futebol. Eu fiz uma análise ali a respeito de quando eles encontraram petróleo em 1969 e colocaram num fundo soberano hoje, que é 4 vezes o PIB da Noruega, e que se fosse distribuído, daria 2 milhões de reais mais ou menos para cada norueguês. Nós encontramos petróleo aqui, pensamos só no curto prazo, em parasitar em cima do orçamento. Ou seja, as nossas ideias são sempre ideias de curto prazo e, consequentemente, não temos até o momento, ninguém falando realmente de ideias muito mais aprofundadas para levarmos o país nem sequer ao futuro, ao presente. Com 30% da população analfabeto funcional que não interpreta 2 linhas escritas, como é que nós vamos colocar essas pessoas no mercado de trabalho com a inteligência artificial, que já é uma realidade? Então, infelizmente, até nisso o Brasil está ficando para trás. Pois é, quero inclusive convidar você que nos acompanha a participar dessa discussão, desse debate. Tem uma enquete publicada no nosso YouTube do programa Os Pingos nos Is. Vá até lá, a pergunta é a seguinte: você acha que o governo dos Estados Unidos irá adiar a aplicação dessas tarifas ao Brasil? Você acha que sim, porque Donald Trump vai esperar as eleições para não influenciar o processo, ou você acha que não? Porque, na verdade, o governo dos Estados Unidos não está nem um pouco preocupado com o que está acontecendo aqui e eles vão seguir aquela lógica do America First. Deixa eu até perguntar para o Dávila se a gente consegue fazer esse exercício, Dávila. Tudo bem que a pergunta acaba sendo direta, a gente poderia até ampliar a reflexão, mas faz sentido o Flávio Bolsonaro ir até lá e colocar em perspectiva o processo eleitoral, quase como fazendo um alerta para o governo norte-americano? Muitos talvez entendam, poxa, então será que eles não sabiam que teria eleições no Brasil? E por conta disso, Flávio fez um bom alerta, né? Dizendo a eles que é melhor esperar, porque isso pode beneficiar A, B ou C. Você acha alguma possibilidade dos Estados Unidos segurarem a peteca por conta das eleições, Dávila? Caniato, campanha eleitoral, tudo você tem que olhar, como bem disse o Musa, a história de risco e oportunidade. Política externa não é um assunto tão quente, mas é possível você gastar 48 horas, ir aos Estados Unidos e fazer um posicionamento muito claro numa relação fundamental. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Os Estados Unidos podem ajudar o Brasil a ganhar competitividade com essa parceria tecnológica, que nós estamos muito atrás do resto do mundo. Os Estados Unidos é o maior mercado que o Brasil tem que voltar a crescer. O Brasil só exporta menos de 1% do que nós exportamos para os Estados Unidos. E só os Estados Unidos importa e exporta mais de 30 bilhões de dólares. Ou seja, você imagina esse mercado de 30 bilhões de dólares, a gente não tem nada, a gente tem 1% desse mercado. Então a gente via até ali uma estratégia para mostrar como é que a gente pode dobrar aí de 1% para 2%, já seria um espetacular. Então, se o pré-candidato Flávio Bolsonaro tivesse a capacidade de usar essa oportunidade para se posicionar numa questão importante por 48 horas, eu acho que valeria a pena a viagem, mas com essa mentalidade, e não ir lá discutir taxa. Então, acho que isso aí é completamente descabido e concordo com o Koba. Então, se é para discutir taxa, é melhor ficar no Brasil e conseguir ganhar mais voto aqui. Agora, eu discordo de uma coisa que o Musa falou, que é super importante e é um debate muito rico. Eu não acho que candidatura presidencial é debate de grandes propostas, mas o candidato tem que ser percebido como alguém que vai resolver um problema que afeta a vida da população. Todas as candidaturas na América Latina, agora recentemente que a direita ganhou, os presidentes tinham uma identidade muito clara. O Milei fez uma campanha duríssima, dizendo sim, propostas, o que ele ia fazer para tirar a Argentina do buraco econômico. O Espriella, que acabou de vencer na Colômbia, fez uma campanha duríssima, batendo na corrupção e no combate ao crime organizado. Não é que não falou nada. No Brasil, a única coisa que um fala é assim, tem que tirar o Lula do poder. Isso aí não é suficiente. Você não está resolvendo as dores das pessoas. Campanha política, se você tem que mostrar qual é o problema e que você sabe qual que é a solução e que você vai aplicar a solução. Se você não tiver isso, você não vai ganhar voto nenhum. Aí vai ser essa guerra de rejeição, e a guerra de rejeição pode ser mortal para uma eleição presidencial, porque a gente está falando que é coisa de 1 ou 2% desse voto pendular que vai decidir o pleito. Então, assim, está na hora dos candidatos, e não só o Flávio, todos os outros candidatos de direita, dizer qual é o problema que você vai resolver. Então, põe um candidato para levantar a mão e falar assim, olha aqui,
O Brasil, eu vou ser o candidato que resolver a questão econômica, o Brasil vai ter taxa de juro normal. Você não vai mais ser enforcado como está 80% das famílias brasileiras, enforcado com o juro mais alto do mundo. Ou eu vou resolver o negócio do crime organizado. Criminoso vai pra cadeia. Cara, nós vamos quebrar o narco-estado brasileiro que está se formando aqui. Conta comigo, eu vou fazer isso. É assim que resolve. Agora, não falar nada, apostar que o eleitor vai votar em você porque você fala eu sou melhor alternativa do que o governo que está no poder, não vai colar isso aí para ganhar esse voto pendular. Então, não é discutir proposta, mas o pré-candidato e o candidato futuramente tem que ser a resposta clara para resolver um problema que atormenta a população. E hoje são 3: segurança, a questão econômica, a taxa de juros mais alta do mundo e a corrupção. Pois é, a produção informou que tem inclusive uma manifestação, uma fala de Flávio Bolsonaro. Vamos acompanhar. Acabei de fazer aqui a defesa do Brasil contra as tarifas e contra o Lula também. Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, dos produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nenhumzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa dessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas ao presidente dos Estados Unidos. Ele é que vai tomar a decisão dele política no final. O PT, é o partido das taxas. E a gente, em inglês, tax party. Esse é o PT que a gente tem hoje, que está pensando em disputa de poder ao invés de pensar em defender o povo brasileiro. Sigo defendendo os brasileiros, enquanto o Lula segue defendendo os bandidos brasileiros. O Nelson Kobayashi, para além do discurso pré-eleitoral, o Koba, e essa ausência de um representante do governo brasileiro, isso chama atenção. Chama atenção, e aí é uma situação difícil, complicada para o presidente da República, o presidente Lula, porque se ele se faz representado por alguém lá, teoricamente ele está se submetendo à possibilidade de um julgamento e uma decisão americana a respeito da taxação ou não. E aí é aquela análise de risco-retorno que o Bruno Musa estava falando aqui, a gente já comentava. Se ele se faz representado e vem uma taxação, o governo brasileiro não foi ouvido também. E antes mesmo de qualquer decisão, o governo brasileiro se submete à autoridade americana. Para endossar e engrossar o caldo do discurso da defesa da soberania, é que eu acredito que o presidente Lula não se fez representado, não mandou ninguém para representar o governo brasileiro, porque ele está querendo comunicar o seguinte: podem conversar à vontade aí. Quem manda no Brasil somos nós. O Brasil é dos brasileiros. Então, aqui mesmo é que a gente vai cuidar da nossa situação e qualquer decisão que vier daí é ataque à nossa soberania. Ou seja, ele já faz uma espécie de preparação para um discurso já formado, que é de defesa da soberania e de que os Estados Unidos não devem se atrever de alguma maneira, coagir o governo brasileiro com qualquer tipo de taxação, ameaçar o PIX, ameaçar o sistema financeiro, a 25 de março, aquilo tudo que está em julgamento lá nessa sessão nos Estados Unidos. Acredito que tenha sido por este caminho que ele escolheu. Agora, o senador Flávio Bolsonaro, claro, faz as suas vezes, né? Rede social, faz os ataques ao PT. Só que um detalhe importante, quando ele vai para os Estados Unidos falar a respeito da possível taxação, ele está se colocando do outro lado do balcão dos Estados Unidos, não do presidente Lula. O Dávila estava falando aqui, ele pode fazer críticas e fazer propostas. Aliás, para cada proposta vai ser sempre existente uma crítica antecedente, né? Quando ele está aqui no Brasil, qualquer proposta que ele tiver, ele vai ter o que criticar do governo. Lá nos Estados Unidos, não. Ele coloca meio que do outro lado, como seu oponente, o governo americano, que é do seu aliado. Então ele perde a oportunidade, inclusive, de criticar. Com tanta coisa que se tem aqui no Brasil para se criticar no governo. A economia, a saúde, a segurança, o saneamento básico, as relações do presidente Lula. Enfim, ele está lá do outro lado do balcão, não do Lula, mas do Donald Trump. Não adianta nada ele falar para os americanos a respeito do PT. Pois é, ele ainda é um pré-candidato à presidência da República, é senador da República. Inclusive tem uma informação, ele vai estender a agenda nos Estados Unidos, parece que terá novas reuniões para discutir o adiamento desse tarifaço. Daí tem uma menção feita pelo senador, abrindo aspas para ele: a partir do ano que vem,
o Brasil vai ter um presidente da República que vai poder sentar de igual para igual para negociar com os Estados Unidos, assim como qualquer outro país, mas sem tarifas sobre a mesa. Fecho aspas, essa manifestação de Flávio Bolsonaro, naturalmente contando com a vitória dele. Musa, quer encerrar? Quer fechar? Uma colocação para nós entendermos exatamente para onde deve caminhar essa discussão? Para a campanha eleitoral dos dois lados, fica muito claro. Eu só queria finalizar com um ponto que eu acho que nós falamos, Davi, lá a mesma coisa, porque quando a gente estava falando de defender ideias durante a campanha, o que o Milei fez nada mais foi do que expor essas ideias, seja diminuindo o Estado, diminuindo a máquina pública, diminuindo impostos. Quando eu me referi a essa ausência de debate aqui no Brasil, é justamente isso. Se nós pararmos para pensar, o que defende qualquer um da oposição? Ok, diminuição de gastos públicos, cortes de impostos, como? Quais? Qual o prazo para isso? Milei explicou passo a passo, cada um deles. E vem executando com maestria, hein? Não sou apenas eu dizendo. Tanto a The Economist como o FMI, que jamais o apoiaram de verdade, estão lá e colocaram ele na capa 2 vezes, falando que ele vem cumprindo até de forma muito mais ampla do que eles imaginavam com os números. Agora, quando você fala do Lula, o governo atual, você sabe que ele vai continuar gastando. Eu estava lendo agora o relatório de um grande banco aqui, enquanto comentavam, e esse grande banco, mais uma vez, dizendo que se Lula for reeleito, ele fará uma reforma fiscal. Assim, me causa espanto acreditar que, aos 81 anos de idade, um dos maiores bancos do Brasil continua dizendo que o Lula, agora aos 81, um Lula 4, fará a reforma fiscal. Ou seja, o ajuste fiscal. Como? Se ele nunca acreditou nisso, por que ele vai acreditar agora? Então me causa uma certa dureza na compreensão desses fatos. Ao passo que o restante da oposição, seja ele qual for da direita, da centro-direita, ok, falamos dos principais pontos, mas como? E é nesse sentido que eu falei. Eu não consigo entender quais são as ações concretas que sim, eu apoio diminuição do Estado, diminuição dos impostos, tudo. Mas como? Qual o caminho que eles farão isso? Então eu acho que essa ausência de debate, ela é muito clara no Brasil, né? Pois é, enquanto o Musa falava sobre um aspecto do presidente da República, o Dávila, aqui não estava sendo focalizado pela câmera, fez um semblante de desaprovação. Quer fazer o complemento, Dávila? Não, a de aprovação, como desaprovação? É isso mesmo. Desaprovação ao presidente da República. É lógico. Agora, você vê eu vou dar um único tema para explicar esse como do Musa, que me parece importantíssimo, que nenhum dos candidatos tocam. Vai ter que acabar com o vínculo do salário mínimo com os benefícios sociais. Tem que acabar com isso. Agora, sabe que você conversa com os pré-candidatos e fala assim, não vamos tocar nesse assunto da eleição. Como não vai tocar nesse assunto na eleição? Perde voto. Perde voto. É isso aí, perde voto. Mas assim, o Milei ganhou a eleição falando isso. As pessoas falando que ia piorar antes de melhorar. Exatamente. Falava abertamente. Exatamente. Então, assim, as pessoas acham que o eleitor é uma criança infantil, que você tem que botar uma chupetinha na boca dela e só ficar ali bilu-bilu e achar que ela vai votar em você. Não vai. As pessoas querem escutar você falar a verdade. E aquele eleitor que não quer escutar a verdade, quer escutar a ilusão, que vote na outra tranqueira e depois aguente as consequências das suas escolhas. Agora, quem é o eleitor consciente, aquele que quer votar bem, ele quer saber como é que nós vamos sair dessa encrenca. Agora, como é que você vai reduzir o gasto público se você não mexer nesse pilar fundamental, que foi essa irresponsabilidade política fiscal que estourou as contas do Brasil e que faz todos nós conviver com a taxa de juros mais alta do mundo, para sustentar a irresponsabilidade do atual governo.